presidente Lula disse hoje que a isenção para ganhos de até R$ 5.000 corrige uma grande injustiça tributária. Enquanto o texto segue para o Senado, onde também deve passar com folga, a dúvida do governo é sobre a votação da medida provisória, de onde viria parte da compensação da renúncia fiscal, mas outras medidas ali populares também. O governo está calculando que essa grande vitória pode abrir espaço para que outras medidas de olho em 2026 e de alto custo possam ser aprovadas também. A reportagem é de Luciana Amaral. A projeção do governo é de que até 16 milhões de pessoas sejam beneficiadas pela isenção do imposto de renda. Se aprovada no Senado até o final do ano, passa a valer a partir de 2026. Eu acredito que foi um golaço do Congresso Nacional e eu não acredito que nós vamos ter problema nenhum no Senado, a julgar pelo que o Senado já votou. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não anunciou como vai ser a tramitação da matéria na casa. Depois de passar pela relatoria de Arthur Lira na Câmara, Renan Calheiros, adversário político de Lira em Alagoas, é um dos cotados para relatar a isenção no Senado. Alguns senadores falam em ampliar a isenção para quem ganha até R$10.000 por mês, mexer nas contrapartidas determinadas pelos deputados e corrigir eventuais bitributações. Mesmo assim, a própria oposição não descarta uma nova aprovação sem qualquer voto contrário. Nem o Planalto esperava a unanimidade que se viu na Câmara, que busca reverter o desgaste público causado pela PEC da blindagem e pela urgência ao projeto da anistia. Há um ano das eleições, nenhum deputado do Centrão ou da oposição quis colocar a digital contra uma medida tão popular. Grande parte da vitória avassaladora é creditada ao relator Arthur Lira. Ele fez valer a fama de exímio articulador e houve quem relembrasse seus tempos de presidente da Câmara. Lira rejeitou dezenas de emendas afirmando que não estavam de acordo com as regras orçamentárias e conseguiu neutralizar todas as tentativas do Centrão de desidratar o projeto. Em troca, o deputado deve contar com o apoio do Planalto para se eleger senador por Alagoas no ano que vem. Agora, o que preocupa o Planalto é a medida provisória 1303, que taxa uma série de aplicações financeiras, tida como essencial para evitar novos cortes no orçamento. A Fazenda precisa aprovar o texto até a próxima quarta-feira no Congresso, para evitar que ele perca a validade. O relator da MP, deputado Carlos Zaratini, já recuou da tributação sobre letras de crédito imobiliário e do agronegócio para tentar garantir a aprovação da medida provisória. Apesar do desafio com a MP, a vitória do IR aumenta a expectativa do governo sobre outras pautas populares e com apelo junto aos eleitores, mas de alto custo fiscal. Entre elas, a tarifa zero no transporte público em todo o país e o fim da escala de trabalho 6x1. O efeito colateral foi sentido no mercado. Com receio de mais gastos públicos, o Ibovespa fechou em queda de 1,08%. Mari, a grande pergunta do dia, acho que inclusive entre os agentes econômicos, foi: essa vitória acachapante, esmagadora, incontestável do governo na aprovação de um projeto popular de um custo fiscal de 30 bilhões de reais animou o governo e o PT a tentar, até o ano que vem, no ano que vem também, no ano eleitoral, primeiro semestre, aprovar mais medidas, por exemplo, tarifa zero para o transporte público, por exemplo, redução da jornada de trabalho? Olha, Caio, eu não acredito. A redução da jornada de trabalho, eu até acredito que é um projeto que pode caminhar no ano que vem. Mas em relação ao projeto de isenção do ônibus, que já existe em algumas cidades, ele ser ampliado para o país todo, eu não acredito que o governo vá fazer isso por alguns motivos. Primeiro, eu acho que o governo vai usar esse capital político que ele tem agora para aprovar projetos que ele tem pendentes no Congresso. Ainda tem muitos projetos pendentes. A reportagem trouxe ali, a MP
1303, que muda a tributação de aplicações e de alguns setores. A gente tem aquele projeto de corte linear de benefícios tributários, que também tem uma tramitação bem difícil no Congresso. A gente tem a própria discussão do orçamento. O ministro Fernando Haddad falou hoje da importância de aprovar devedor contumaz, de aprovar um projeto de infraestrutura do mercado financeiro. Então, tem uma série de projetos importantes, a MP do Vale Gás, vários projetos que ainda precisam ser aprovados e o governo vai usar esse capital político que ele ganhou agora, que ele renovou com essa aprovação tão importante da isenção do imposto de renda na Câmara, para resolver todos esses problemas que ele tem que resolver para 26, junto com o Congresso, em articulação. É claro que existe sempre, a gente vê esse temor, especialmente do mercado, de que esse capital político seja usado para mais projetos populares e que teriam um impacto. Esse é um temor que o mercado sempre tem, renova, também é uma preocupação de aumento, por exemplo, do Bolsa Família, mas a gente tem que lembrar que existe a legislação eleitoral e a legislação eleitoral, ela não permite que novos programas sejam feitos em ano eleitoral. Então, um programa desse, que é um programa complexo, esse da gratuidade do ônibus, é um programa complexo, porque mexe com prefeituras, é uma legislação difícil de você colocar, apesar de haver discussões já no Congresso, de pesquisadores, já tem estudos sobre esse assunto. Como ele é um projeto muito complexo, é difícil que se consiga aprovar ele no Congresso e ter uma execução orçamentária já nesse ano para que não tenha nenhum problema com a legislação eleitoral. Você, Daniel, sua percepção hoje em Brasília do impacto dessa vitória unânime do governo sobre a agenda econômica e eleitoral do próprio Palácio do Planalto e do PT daqui em diante? Baita injeção de gás, de ânimo no governo para tentar criar uma agenda que se considere positiva. Também tem alguns interessados fora do governo. O Hugo Mota, por exemplo, é o maior interessado de se virar essa página de tremendo desgaste na Câmara dos Deputados e emplacar uma agenda positiva. Agenda positiva, na cabeça do Hugo Mota, é isso que a gente acabou de falar. Reforma administrativa, PEC da segurança, projeto também do governo, novo Plano Nacional de Educação, tudo isso está demorando demais, tudo isso está muito parado na Câmara dos Deputados. No Senado também a gente tem mais 3 meses só de legislatura em 2025 e 6 meses, nem isso, em 2026. Depois acabou, então são 9 meses, é muito pouco tempo para conseguir avançar na agenda. Thaís, hoje o mercado começou, eu senti isso reagindo, inclusive vi você com o Nakagawa no fechamento de mercado, no CNN Money, dizendo que o mercado começou analisando até positivamente e depois foi migrando com receio, né, de que tenha aberto uma porta. Qual que é a sua percepção? Abriu mesmo uma porta? Essa porta já estava aberta, né, para o governo colocar, e quando ele admite o discurso dos ricos contra os pobres e ganha força com essa agenda, a questão da soberania, essa vitória de agora, isso legitima a pauta que o governo quer fazer, que é conceder benefícios. Isso é muito bom, né? Eu vou dar o mercado fez hoje uma coisa que meu pai fazia quando a gente era adolescente, que a turma ia em casa e aí dava 10h30, ele aparecia de pijama na sala e falava assim, eu vim dar boa noite. Aí os amigos falavam, boa noite, seu Hugo. Ele falava, não, é que eu durmo na sala, né? Botava todo mundo para fora. Antigamente dizia que botava a vassoura atrás da porta. Então, o mercado botou a vassoura atrás da porta hoje para dizer assim, olha, não dá para fazer só benefício. Não dá para o governo Lula passar 4 anos desse terceiro mandato fazendo só concessões de benefícios. Até porque se ele quiser governar a partir de 2027, se ele quiser ser reeleito, o país vai ficar ingovernável. Não adianta, nós não temos um país com condições de acatar tantos benefícios, além daqueles que nós já temos. É insustentável para as contas públicas. É simplesmente isso, não tem ideologia, não tem uma questão de injustiça, né? Então, hoje, o que eu e Naka, no fechamento de mercado, falamos, por exemplo, é que existe uma diferença muito grande entre o que é justo e o que é correto, mas mais ainda o que é justo e o que é possível, né?
Então, eu acho que o governo, se abusar dessa fórmula, como tudo indica que está querendo, porque ganhou força política para isso, ele mesmo vai criar para si uma armadilha de ficar ingovernável assim que vencer. A grande agenda do país, ela está para 2027, né? Exato. Não tem mais discussão. Que não é a agenda do governo, é a agenda do país, Sim, é exatamente isso. As grandes agendas necessárias para o Brasil, elas só serão tocadas a partir de 2027. Daqui, 2025 acabou, 2026 acabou. Agora é só a agenda eleitoral que interessa os parlamentares também. Agora, voltar a fazer superávit. As pessoas têm chamado de um plano real das contas públicas, Sim, né? exato. Dessa necessidade a ver se o Lula for reeleito, né? Tudo indica hoje que será, mas daqui a um ano a história é outra, se ele vai abraçar essa ideia. Ô Mari, das agendas que você colocou, a mais imediata, a agenda econômica mesmo, e que muito interessa também o nosso público, que é a medida provisória Taxa Tudo, a 1303, trouxemos inclusive o relator aqui nesta semana, ela pede validade na semana que vem. Deu para notar algum impacto da vitória do governo na tramitação da medida provisória? Dá para prever que o governo vai conseguir emplacar a medida provisória da forma como ele a idealizou? Ou estão separados? O imposto de renda é uma coisa, a MP 1303, que pede validade a semana que vem, é outra. É um debate mais complexo. Mas eu senti hoje, com as pessoas com quem eu conversei, o governo ficou muito animado com esse resultado. Então, isso traz o governo numa posição melhor agora para resolver mais essa questão que é da 1303. O relator, ele fez um recuo ali, que ele já estava sinalizando, né? Da possibilidade de manter zeradas as LCAs e LCIs, que seria um recuo na medida. E o governo está tentando, na verdade, manter os outros pontos, né? A gente tem vários outros pontos ali, tem elevação de juros sobre capital próprio, tem a questão da tributação das fintechs, tem a questão das bets, tem a questão das criptomoedas. Então, o governo está tentando, porque, afinal de contas, é uma arrecadação importante, tanto para 25 quanto para 26. E a gente não pode esquecer também que, apesar das dificuldades, de todas essas dificuldades setoriais, o Congresso ainda vai sentar para discutir o orçamento e também para discutir emendas. Então, todos esses recursos ali também são discutidos com esse horizonte. Esse recuo, digamos assim, do relator em relação às LCAs e LCIs, ele abre espaço para que se aprove essas outras medidas. Agora, a grande questão e uma dúvida que eu ainda tenho, que a gente ainda tem nos debates, é se a unificação da alíquota a 17,5%, se realmente esses títulos se mantiverem com zero isentos, se essa unificação das alíquotas em 17,5% se mantém. Porque a justificativa ali da equipe econômica, quando fez esse projeto, era reduzir uma distorção que existe no mercado. Porque você tem títulos que pagam zero imposto de renda e títulos que pagam até 22,5%. Unificando ali em 17,5% e colocando os isentos, antes isentos para 5% ou para 7,5%, reduziria essa distorção que tem no mercado. Mas se cair a tributação de LCAs e LCIs, me parece que perde um pouco o sentido dessa unificação. Esse é um ponto que a gente tem que observar, mas nos outros pontos eu acredito que o governo vai conseguir avançar e ainda acredito que essa medida provisória vai ser aprovada a tempo. É claro que o governo já estuda outras alternativas, como projeto de lei. O fato é que precisa se discutir como fechar as contas também do ano que vem, e todos estão envolvidos, inclusive os parlamentares. A gente, claro, vai ver pressão. A pressão não terminou, apesar da gente ter tido essa vitória tão importante na Câmara, que hoje, né, no dia de hoje, dá uma sensação de que então agora está tudo pacificado, mas a gente sabe que não. Tanto a oposição, quanto os partidos de centro, quanto os setores envolvidos nesses debates vão continuar fazendo pressão para que não tenham uma tributação maior nos seus setores e a oposição também vai trabalhar em relação a isso. Então, eu acho que traz um ânimo, ajuda o governo, mas é um jogo que ainda tem que ser jogado. Foi um jogo, a gente ainda tem o campeonato ainda pela frente até o final do ano. Ô Daniel, no Senado, alguma surpresa sendo elaborada ou não? A gente vai assistir também uma votação, uma aprovação unânime no Senado Federal e célere
do PL do imposto de renda? A melhor apuração do dia foi a sua, que em 2 semanas, pela sua apuração com o presidente da CCJ, Otto Alencar, o assunto está liquidado. Então, eu que devia fazer a pergunta para você. Mas, Caio, só pegando aqui uma deixa da Mariana Londres, ela mencionou aqui com um projeto que está crescendo, uma ideia que está crescendo no governo, teve uma sugestão do PT ao Lula de trabalhar com tarifa zero para ônibus, o que, se você for pensar, em 2013, sonha como uma grande utopia e capaz de levar gente para as ruas, né? Você vê como isso é mirar numa demanda certa, mas trazer uma solução errada. Eu trago aqui um dado técnico, rapidamente. Entre 1995 e 2019, a quantidade de passageiros nos sistemas de ônibus de todo o país, ônibus urbanos de todo o país, caiu pela metade. Aí depois teve a pandemia. Da pandemia para cá, caiu mais 15%. Isso significa que todos os sistemas de ônibus em São Paulo, no Rio, em Curitiba, em Belo Horizonte, em Brasília, dão muito prejuízo e precisam de subsídio. Hoje tem 287 cidades do país, 18 capitais, 6 regiões metropolitanas que precisam de subsídio tarifário. E isso custa já 12 bilhões de reais para o poder público. Essa conta é insustentável. Então, o que precisa ser feito? Não é alguém estalar o dedo e dizer assim, queremos tarifa zero. A Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte está, inclusive, deliberando sobre isso, mas essa, aparentemente, é a solução errada. A solução certa é um marco legal que está há anos tramitando no Senado, já passou, e agora está há anos parado também na Câmara dos Deputados, que prevê uma conta, um fundo único, a possibilidade de explorar estacionamentos privados, de taxar estacionamentos privados, a possibilidade de você encontrar novas fontes de receita e criar autoridades metropolitanas que pensem o sistema de transportes. Aí sim, agora você vê que parir um projeto e dizer tarifa zero, aí é criar mais uma pressão, notadamente a solução errada. Bom, queria... Deixa eu só fazer um adendo a essa história da tarifa zero, né? É tão interessante ver como o tempo muda as demandas e as situações. É óbvio que essa demanda hoje parece muito mais justa. Agora, uma pena os brasileiros que passam 3 horas para chegar no trabalho, num serviço de transporte público ruim e precário, e pagam caro por isso, né? A gratuidade vai dar ao poder público e às empresas a condição de melhorar isso? Provavelmente não. Então, deixar de pagar e continuar levando 3 horas para chegar no trabalho, é isso que o brasileiro quer?